Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Já o Cruzeiro chegou a 3 meses de invencibilidade como visitante sob o comando de Leonardo Jardim. Vitória por 2-0 contra o CRB na noite dessa quinta-feira e a classificação para a próxima fase. Daqui a pouco a gente fala sobre a Copa do Brasil. Só registrar que nesses 3 meses de invencibilidade como visitante, 8 partidas e nos 8 jogos nenhum gol sofrido. E o Flamengo chegando aos 40 pontos na liderança isolada neste momento. Até se a gente comparar agora, é a diferença real. 3 pontos do Flamengo para o Cruzeiro, os dois com 18 jogos neste momento. Todo mundo sabe que o Flamengo tem aquele jogo que vai cumprir ainda com o Sport. E neste domingo o Cruzeiro fecha o turno, chegando ao 19º jogo. E para isso precisa da vitória diante do Santos, para chegar também aos 40 pontos neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo ganha um contorno ainda mais importante. Claro que não pode transformar isso em uma pressão para o time dentro do campo, mas claro que todo mundo sabe que o Cruzeiro precisa buscar esta vitória diante da equipe do Santos, que chegou a Belo Horizonte com Neymar e companhia, e o Cruzeiro querendo até voltar a vencer dentro de casa, já que o último jogo como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro foi a derrota diante do Ceará. Depois teve o empate com o CRB, a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, teve a vitória fora de casa sobre o Botafogo e depois teve a vitória fora de casa sobre o CRB na partida de volta da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E o Cruzeiro, claro, querendo fechar este turno da melhor forma possível. O time concentrado para este compromisso, vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, mas todo mundo foi a campo hoje, dos atletas que vem jogando. A exceção é o Rodriguinho. Ele já até se despediu. O Rodriguinho viaja neste domingo para se apresentar ao Ceará, sendo emprestado pelo Cruzeiro sem opção de compra até o final da temporada. Lautaro Dias ainda não tem o desfecho da negociação, tem uma conversa em andamento com o Ceará, mas sem martelo batido. Se o Ceará se acertar com o jogador, pelo Cruzeiro não tem problema mais em emprestar o atleta sem custos, com uma opção de compra. Isso vale para o Ceará e para outras equipes, mas por enquanto o Lautaro Dias segue aí à disposição, tanto que treinou hoje na Toca da Raposa 2. Vamos aguardar se ele será opção no banco de reservas neste domingo diante da equipe do Santos. Lucas Romero, todo mundo se assustou naquele jogo com o CRB, porque ele em determinado momento ali parecia até que fosse ser substituído, mas está bem, treinou hoje juntamente com todo o elenco na Toca da Raposa 2, e aí está à disposição do técnico Leonardo Jardim, que pode repetir pela terceira vez o time. O mesmo que venceu o Botafogo, o mesmo que venceu o CRB, e com todo mundo à disposição para este domingo. Se isso acontecer, se não preservar nenhum atleta, e todos foram a campo hoje, que é um bom sinal, aí o Leonardo Jardim pode escalar o Cruzeiro com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Mas claro, a escalação somente 1 hora antes da bola rolar, e o Leonardo Jardim, claro, aguarda até os últimos momentos, porque os jogadores, apesar de treinamento, todo mundo fazendo ainda trabalho de recuperação, já que o Cruzeiro atuou na quinta-feira e é um tempo menor de um jogo para o outro. Mas claro, depois tem a semana inteira até o compromisso diante do... O Cruzeiro conseguiu bloquear a aposentadoria do ex-presidente em ação por gasto no cartão corporativo. Wagner Pires de Sá terá 20% do valor mensal de sua aposentadoria bloqueado para pagamento de dívida de cerca de 25 mil ao Cruzeiro. Lá no nosso site, no centraldatoca.com.br, tem todo o gasto relacionado e aí você acompanha todos os detalhes. O Cruzeiro que tem algumas ações, né, contra ex-dirigentes ainda de todo aquele processo de 2019. Uma outra informação importante é sobre os garotos do Cruzeiro na Seleção Brasileira Sub-20, hein?
4 titulares, o Otávio, o Murilo, o Bruno Alves e o Juan Gabriel, e o Kenji entrou no segundo tempo. E o Juan Gabriel ainda deu assistência para o primeiro gol da seleção brasileira. Vitória sobre o Paraguai por 2-0. Os crias da toca aí buscando agradar cada vez mais na seleção brasileira sub-20. E aí o técnico Ramon Menezes observando a garotada que está a serviço da seleção brasileira sub-20. E o Cruzeiro aí sempre representando bem nas categorias de base da seleção brasileira. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Cabuloso. Tamo junto!